Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e hoje vamos falar sobre as independências, na Ásia e na África. Nós vamos iniciar aqui um assunto falando sobre a descolonização de alguns países da Ásia e da África, ou seja, de países que se tornaram independentes. A gente hoje, mais adiante, vai falar sobre a independência da Índia, por exemplo. Mas a gente precisa entender um pouco desse contexto de descolonização, de independência de alguns desses países. A descolonização da Ásia e da África está diretamente ligada ao forte sentimento nacionalista surgido no início do século XX, que se tornou mais forte ao fim da Segunda Guerra Mundial e seus reflexos. Somando-se a isso o enfraquecimento das principais potências europeias que colonizaram esses dois continentes. Vamos lá. Estamos aqui num pós-Segunda Guerra Mundial. As principais potências europeias elas estão enfraquecidas pelo conflito que terminaram, no caso da Segunda Guerra Mundial. Perderam muitos soldados, gastaram muito dinheiro, tiveram que concentrar suas atenções no conflito. Então, mesmo entre os países vencedores, como do lado dos países vencedores, como é o caso de Inglaterra, de França, esses países saem enfraquecidos, porque numa guerra, principalmente numa guerra da proporção da Segunda Guerra Mundial, mesmo os países vencedores, eles têm um enorme prejuízo, muitos gastos, muitas vidas perdidas. Então, isso vai enfraquecer esses países. Ligados ao forte sentimento nacionalista de muitas regiões, com aquele sentimento de querer independência, de querer se libertar, então isso vai ser um cenário em que muitos países vão aproveitar essa chance aí para se libertarem dessas potências europeias. Temos aqui, em 1945, para vocês terem uma ideia desses países colonizados, e das potências que o colonizavam. Aqui, nesse primeiro quadradinho aqui, esse vermelho claro, temos o Reino Unido, aqui, lembrando que fica numa ilha. Aí, esse clarinho aqui, meio que rosa clarinho, são os domínios britânicos, vejam, na Ásia, na África. O azul aqui, esse azul royal, que era um domínio francês, aqui no continente africano, por exemplo. Em verde, Portugal. O amarelo, colônias espanholas. Em laranja, aqui da Holanda. Esse azul claro, da Bélgica. Esse lilás aqui, como fosse um lilás, dos Estados Unidos. Então, vejam, essas regiões aqui, elas estavam sob domínio, sob controle dessas potências europeias. E aí irá se iniciar um processo de descolonização, de independência desses países. Somado aos reflexos do pós-guerra, temos inserido a Guerra Fria. Lembram que em 1945 até lá, ali perto da última década do século XX, nós tínhamos o período da Guerra Fria. Tínhamos aquela disputa diplomática, ideológica, econômica, política, aquela corrida armamentista, entre Estados Unidos, representando o capitalismo, e a União Soviética, representando o socialismo. E aí, nesse contexto, esses países, Estados Unidos e União Soviética, eles viam o surgimento de novas nações, e nessas novas nações, eles viam uma possibilidade do aumento de suas áreas de influência. Ou seja, se surgem novos países, surgem novas nações, Estados Unidos e União Soviética viam nessas novas nações uma possibilidade de aumentar suas áreas de influência. Entendeu? Então, esses dois países, eles viam essas descolonizações, essas novas nações que surgiam, como potenciais aliados, como potenciais mercados consumidores. E aqui temos no mapa abaixo aqui um resumo dessa divisão na qual se encontrava o período da Guerra Fria. Esses países em azul são os países aliados aos Estados Unidos,
e os países em vermelho eram países aliados à União Soviética. Isso aqui é o mapa do mundo em 1980, né? Já nas últimas fases aí da Guerra Fria, né? Já que ali no final da década de 80, início da década de 90, nós temos o final do período da Guerra Fria. Então, é importante salientar e enfatizar que isso aqui é dentro de um contexto de Guerra Fria. Temos as consequências do pós-Segunda Guerra, temos os nacionalismos, mas também estamos dentro de um contexto de Guerra Fria. E aí, vamos falar hoje sobre a independência da Índia, né? Próximas aulas a gente vai falar sobre outras independências, outras nações que se tornaram independentes. O processo de independência da Índia teve seu início na década de 1920, através do Partido do Congresso, que era um partido indiano, sob a liderança de Mahatma Gandhi e o Jawaharlal Nehru. O Gandhi vai ficar bem famoso, né? Vai se destacar aí como um dos maiores líderes mundiais do século XX. O Gandhi e o Nehru, em 1929, eles vão assumir a presidência do Congresso. Quando a Índia vai se tornar independente, em 1947, o Nehru ele vai ser o primeiro governante da Índia independente. Né? Fica essa curiosidade. O Gandhi vai ser assassinado em 1948, no início de 1948. A campanha de Gandhi foi caracterizada pela desobediência civil, não violência e resistência passiva. Um exemplo disso foi a Marcha do Sal, em que ele e seus seguidores foram presos por protestar contra a proibição de fabricação do sal pelos indianos. Vamos lá. Desde o século XIX, a Índia estava sob o domínio britânico. Não sob o domínio direto. Eu vou tentar explicar. Havia uma empresa chamada Companhia das Índias, Companhia das Índias Orientais Britânicas. Né? Essa empresa ela estava a serviço dos britânicos. Então, não eram os britânicos que diretamente governavam a Índia. Essa empresa, uma empresa privada, governava e controlava a Índia em nome dos britânicos. E como era que funcionava? Não é que essa empresa controlava também diretamente. Cada região, cada estado da Índia ali, tinha um governante e meio que essa empresa, a companhia, ela meio que ficava vigiando e controlando. Todavia, depois vai haver uma revolta chamada Revolta dos Cipaios, isso ainda é no século XIX. Quem eram os cipaios? Os cipaios eram soldados indianos que estavam a serviço dessa companhia. Todavia, vai haver uma revolta, né, desses cipaios contra essa companhia. Por quê? Por que houve essa revolta? Alguns motivos. Essa companhia ela vai criar uma doutrina chamada doutrina de preempção. O que significava isso? Segundo a tradição na Índia, cada estado tinha seu líder, normalmente o poder era hereditário. Essa companhia ela vai meio que quebrar essa tradição e vai colocar pessoas diretamente ligadas aos britânicos, vai escolher os governantes. Outra coisa, essa companhia também ela vai bater de frente com algumas tradições indianas, como, por exemplo, o sati, que era uma tradição em que a viúva ela se jogava, ela se atirava na fogueira quando o marido, no caso a viúva, quando o marido estava sendo cremado. Então, já tem alguns choques aí. Outra coisa também vai gerar um embate entre esses cipaios e essa companhia, é que os cipaios vão descobrir que na fabricação de cartuchos para um fuzil chamado Lee Enfield, acho que é assim que se pronuncia, estava sendo usado sebo de boi e de porco. Sim, professor, mas qual é o problema? O problema é que boa parte desses cipaios eram ou muçulmanos ou hindus. Para os hindus, a vaca, o boi é um animal sagrado.
E para os muçulmanos, o porco é um animal impuro. Então, eles meio que se recusavam a utilizar esses cartuchos de fuzil que faria uso desses derivados, tanto do porco quanto do boi. Vai haver uma revolta, e aí os cipaios, esses soldados indianos que estavam a serviço da companhia, vão se rebelar, mas aí a companhia vai se utilizar de soldados britânicos, esses sim britânicos, e os cipaios são vencidos. Todavia, após isso, os britânicos começam a controlar a Índia diretamente. Começam a controlar diretamente. O que é que acontece? O Gandhi, ele e o Nehru, eles vão começar a combater essa influência e esse controle da Índia, dos britânicos na Índia. Então, o Gandhi ele vai adotar a desobediência civil, ou seja, ele não vai fazer uso de violência, eles não vão pegar em armas, eles não vão lutar contra os exércitos britânicos, e vão simplesmente começar a desobedecer algumas leis, como, por exemplo, a produção, a venda de sal era uma exclusividade dos ingleses, mas eles vão desobedecer e vão eles mesmos começarem a produzir o próprio sal. Eles vão declarar boicote a produtos ingleses, não vão comprar produtos ingleses, vão se recusar a trabalhar contra os ingleses. Ou seja, é uma desobediência às leis e às regras britânicas, mas sem partir para a violência. E um grande exemplo é essa marcha do sal. Alguns serão presos, muitos faziam greve de fome, e o Gandhi também vai ser preso como líder dessa marcha do sal. Em 1947, os ingleses reconheceram a independência da Índia. Em face das rivalidades religiosas, o território foi dividido. A maioria hinduísta, governada por Nehru, formou a União Indiana. A parte islâmica, governada pelo Ali Jinnah, formou o Paquistão, ou seja, surgem dois estados nacionais, a Índia e o Paquistão. O Paquistão, predominantemente muçulmano, a Índia, predominantemente hindu. Em 1971, o Paquistão Oriental proclamou sua independência do Paquistão Ocidental, originando a República de Bangladesh. Só lembrando, pessoal, que o hinduísmo e o islamismo são duas religiões. Aquele que segue o islamismo é muçulmano, aquele que segue o hinduísmo é o hindu. Em 1948, o Gandhi vai ser assassinado por um nacionalista. Ele mesmo depois teria confessado que a razão dele ter assassinado o Gandhi seria a seguinte: o Gandhi dizia que a Índia tinha uma grande dívida com o Paquistão, porque o Paquistão foi fundamental nessa independência em relação aos ingleses, né? Porque os ingleses não tinham mais condições de sustentar ali a Índia, de dominar a Índia. No final da Segunda Guerra Mundial, os indianos se recusavam a trabalhar, então não ficou mais interessante para os ingleses. E o Gandhi falava que o Paquistão foi fundamental para essa divisão, para essa independência. Só que alguns nacionalistas discordavam, diziam não, que não devia nada ao Paquistão, lembrando que a Índia é predominantemente hindu e o Paquistão predominantemente muçulmano, e aí, por uma questão de discordância, de um nacionalismo exacerbado, o Gandhi vai ser assassinado em 1948. Mas, de todavia, estava agora ainda independente e o seu primeiro governante foi o Nehru. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.